Como fazer para otimizar o seu sono e poder ter muito mais performance e saúde no seu dia a dia. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yanti e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje eu quero te explicar 21 estratégias, 21 coisas diferentes que você pode fazer para conseguir melhorar o seu sono, conseguir dormir de forma muito mais inteligente. E ao fazer isso, você consegue descansar muito mais o seu corpo, você consegue se sentir muito melhor, ter muito mais saúde. E além disso, você aumenta a sua produtividade, você aumenta a sua atenção, a sua força de vontade e você consegue também ter muito melhores resultados na sua vida. Show de bola! Então esse daqui é um vídeo que eu estou fazendo para falar dessas estratégias que eu aprendi ao ouvir algumas entrevistas com o autor do livro Dormir Inteligentemente. E esse livro, ele passa 21 estratégias para descansar e se sentir bem e também alcançar sucesso ou alcançar êxito na sua vida, porque ao dormir melhor você vai ter muito mais energia, muito mais foco, muito mais atenção para ir lá e fazer a sua vida acontecer. E eu comecei a fazer esses vídeos aqui novamente e decidi pegar esse livro porque nós estamos passando por um momento agora de coronavírus. Nós estamos aí com uma sociedade agora super estressada, com muito medo e muitas vezes a gente fica muito trancado com isso tudo, sem saber o que fazer. E a melhor coisa, ou uma das principais coisas que você pode fazer é aplicar algumas dessas estratégias que você vai ver hoje para conseguir descansar um pouco mais, para conseguir baixar o seu estresse. E essas estratégias aqui também vão te ajudar bastante a aumentar o seu sistema imunológico. Então, uma vez que você dorme melhor, toda a sua vida passa a ficar melhor. Beleza, mas antes então de eu te contar quais que são essas 21 estratégias para você poder dormir melhor e poder ter muito mais qualidade de vida e conseguir atingir melhor os seus resultados e também conseguir aumentar a sua imunidade ao fazer isso, eu quero explicar um pouquinho mais quem é o autor do livro. O nome dele é Shawn Stevenson, é esse cara aqui que eu vou mostrar agora. E o Shawn, ele tem um podcast que é o podcast mais famoso dos Estados Unidos em relação a fitness e em relação à saúde. Se chama The Model Health Show, ele é americano, mas eu quero contar aqui um pouquinho da história do Shawn e explicar também como que ele encontrou aí o dormir melhor, porque que ele resolveu mais tarde escrever um livro sobre isso e a história dele é bem interessante. E talvez, ao você entender a história dele, ao entender por que ele escreveu o livro, você perceba que essas ideias aqui são extremamente poderosas para a sua vida, não somente em momentos de crise e de corona, mas também para outros momentos, para você ter uma vida muito mais produtiva e com muito mais saúde através do processo e dessas estratégias de você dormir melhor. Beleza, então, explicando um pouco da história do Shawn, ele teve uma época da vida dele, quando ele tinha lá os seus 16 até os seus 20 anos de idade, que ele descobriu que ele tinha uma doença no osso. Então a vértebra dele quebrou em um momento, em uma corrida, depois ele descobriu então que tinha essa doença e os médicos disseram que essa doença dele era incurável. E ele tinha muita dor naquela época, muitas vezes ele não conseguia dormir direito, ele tinha que tomar remédios para dormir. E vários médicos então disseram para ele que ele tinha essa doença que era incurável e que ele não tinha muito o que fazer a respeito. Então deixa eu voltar aqui para a nossa lista. Eu quero explicar aqui quem é o Stevenson, então. Quem é o autor? Beleza, mas aí o Shawn teve um momento que ele estava ali naquela posição de vítima, que ele estava com uma doença, estava com uma condição que era extremamente ruim e teve um momento na vida dele que ele decidiu que ele tinha que tomar responsabilidade da situação. Ou seja, por mais que ele tinha esse diagnóstico de todos os médicos e doutores dizendo que
ele ia ter aquilo para sempre, que ele ia ter que aprender a lidar com aquilo, que ele ia ter dor, que ia ser difícil de dormir, ele resolveu começar a estudar, começar a pegar a responsabilidade para ele e dizer, caramba, eu posso fazer algumas coisas que talvez os doutores não pensaram ainda. Por mais que eles estejam me falando isso, me dando o melhor possível de informação, talvez eles não tenham todas as informações. E aí o Shawn, esse cara aqui da foto que você está vendo agora, ele começou a ir atrás de entender como que os ossos dele eram formados, que tipo de comida ele deveria comer para fortificar mais o osso, o que ele poderia fazer além de comer bem para conseguir melhorar a condição dele ali. E aí ele começou a fazer 3 coisas diferentes. E ele foi testando muita coisa, foi estudando e testando. Então ele começou a comer comidas diferentes. Naquela época ele estava na faculdade já e ele comia muita porcaria, muita pizza, cachorro quente e vários do que a gente chama, eu chamo pelo menos, de comida lixo. E além disso, ele então mudou completamente o que ele comia. Ele começou a encontrar os alimentos que iam ajudar ele a fortalecer o osso dele. Outra coisa que ele começou a fazer foi fazer exercício físico. E naquela época ele mal conseguia caminhar direito por causa da condição dele. E normalmente os médicos diziam, cara, não caminha muito, não faz muito exercício, que isso vai piorar a tua condição. Mas aí ele foi estudando e foi percebendo que, caramba, se eu não exercitar, eu nunca vou sair dessa condição. Então ele falou, eu vou me exercitar, mas eu vou fazer isso aos poucos. E a terceira coisa que ele acabou fazendo, mas ele nem sabia na época, foi dormir melhor. Conforme ele foi se alimentando melhor e foi fazendo exercícios e foi aumentando o exercício aos poucos, ele foi melhorando as condições dele e creio que em 6 semanas ele já estava com uma condição totalmente diferente. E esse problema no osso, na vértebra, era um problema na vértebra, ele já não tinha mais. Então ele conseguiu se curar da doença, do problema. E aí todos os médicos ficaram super espantados com aquilo. Mas o que aconteceu com a vida do Shawn depois foi que ele pegou essa transformação dele e ele começou a estudar cada vez mais isso na faculdade. Ele estava fazendo faculdade de nutrição e ele foi estudar todas as partes mais detalhadas da nutrição e também dos exercícios físicos e ele começou a tratar as pessoas numa clínica. Ele abriu a própria clínica e se tornou um nutricionista e mais tarde ele também criou então esse podcast, The Model Health Show, que é o maior podcast de saúde lá nos Estados Unidos. Então esse cara aqui é uma celebridade lá nesse ramo fitness e saúde e com o tempo ele foi percebendo o poder de dormir. E aqui eu já entro na primeira grande ideia. Nós vamos ver aqui 21 estratégias, tá? De como dormir melhor. E a primeira estratégia é conhecer o valor de dormir. Vamos botar aqui, ó, conhecer o valor de dormir. Então olha só, como você já pode ver, esse vídeo aqui não vai ser curto. E eu vou depois pegar esse áudio desse vídeo e fazer também um podcast. Não sei quando que isso vai acontecer, mas lá no futuro eu certamente vou transformar isso em podcast. E outro recado aqui importante é que eu quero fazer esse novo tipo de vídeo, onde eu pego um assunto e vou bem profundo nele. Eu acredito que ao ir profundo em um assunto, a gente consegue entender ele de uma forma muito melhor e a gente consegue muitas vezes ver como que é possível a gente aplicar esse assunto na nossa vida e ter os melhores resultados, legal? E aí eu vou buscar alguns livros ou algumas pessoas para estudar e pessoas que eu acredito que são foda no que fazem, que têm realmente conhecimento e prática e que pegaram aquele campo de atuação e realmente estudaram ele profundamente. E o Shawn é um desses caras que foi a fundo em estudar como dormir melhor. E ele foi atrás de entender a ciência daquilo tudo e foi atrás de realmente destrinchar esse assunto.
A minha missão aqui é pegar essas estratégias e explicar elas de forma super simples para vocês. Então tá, qual que é o valor de dormir bem? Se pergunta isso um pouco. O valor de dormir bem pega um dia que você foi para uma festa e você bebeu todas e você levou o seu corpo ao extremo e aí você dormiu só umas 3 horas depois dessa festa. E aí você precisou acordar para ir trabalhar cedo no outro dia. Imagina que essa festa foi no domingo à noite e você foi dormir às 3 da manhã e quando que era 6:30 da manhã você teve que acordar para ir trabalhar na segunda-feira. Nesse dia é bem provável que você estava podre, que você não tinha produtividade, que o seu desempenho foi lá para baixo, que a sua força de vontade foi lá para baixo. Você provavelmente ficou super estressado, cansado. Além disso, a sua atenção caiu, o seu estresse aumentou, o seu sistema imune foi lá para baixo e você teve muito mais erros durante o seu trabalho ou nas coisas que você faz e você teve muito mais dificuldade de tomar decisões boas. Então, dormir mal, e aqui eu trouxe um exemplo bem extremo, onde você foi numa festa e dormiu pouco depois. Mas se você faz isso por muito tempo, dormir poucas horas ou com pouca qualidade, você tem todos esses malefícios. Então vamos lá, se você dormir bem, você vai melhorar tudo isso que eu falei. Mas além disso, se você tem diabetes, por exemplo, você consegue melhorar os sintomas da diabetes. Se você tem câncer, você consegue melhorar os sintomas do câncer. Se você quer baixar de peso, dormir bem vai facilitar você perder peso. Então, vamos contar aqui um pouco, vamos voltar para a história do Shawn e como que ele encontrou tudo isso. O que aconteceu com ele foi o seguinte, ele estava lá na clínica dele, então ele abriu uma clínica nutricionista e ele tem dois fatores aqui que ele fazia bastante com os clientes dele, que era mexer na nutrição dessas pessoas, o que elas comiam, e também mexer nos exercícios físicos dessas pessoas, para conseguir ajudar elas a baixar de peso. Só que aí ele percebeu que algumas pessoas davam muito certo, mas outras pessoas não davam tão certo assim. E aí o que aconteceu foi que ele começou a entender e perguntar para as pessoas como que elas dormiam. E aí ele começou a pegar algumas práticas, foi pesquisar e começou a pegar algumas práticas que as pessoas podiam fazer para dormir melhor. E aí elas começaram a destravar essas pessoas que não tinham resultado só com o exercício ou só com a nutrição. Eles começaram a também fazer rotinas que eu vou te passar daqui a pouco para conseguir dormir melhor. E aí os resultados deles foram lá para cima. Eles conseguiram emagrecer mais facilmente. Eles estavam menos cansados, eles tinham mais produtividade, eles tinham mais desempenho. Então, no geral, a vida dessas pessoas melhorou bastante ao implementar algumas estratégias para dormir de forma mais inteligente. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, o Shawn, ele também explica que dormir bem é mais importante do que a comida que você come e o exercício que você faz. Então é isso. Vamos lá. Então aqui a gente já entendeu a gente já entendeu o valor que é dormir. Vamos agora para a nossa segunda estratégia, que é deixar a luz do sol tocar a pele. Legal, essa aqui é a segunda estratégia, é a gente deixar o sol tocar a pele, é a gente tomar sol no longo do dia. E isso vai fazer com que a gente tenha mais vitamina D, isso vai também regular a nossa produção de melatonina e o Shawn fala também que é bom a gente fazer tomar esse sol pela manhã, das 6 da manhã até as 8 da manhã. Claro que você pode pegar sol em outros horários, mas esses horários aqui é ótimo, é muito bom para essa produção toda. E agora, pessoal, eu vou começar a ir mais rápido em cada uma dessas estratégias, para a gente não ficar com um vídeo tão longo assim. Então a gente vai falar aqui 21 estratégias diferentes para conseguir dormir melhor, dormir de forma mais inteligente.
A primeira é entender o valor de dormir e a segunda é deixar o sol tocar na nossa pele. Bom, pessoal, a terceira estratégia é a gente evitar TV, celular e tablet pelo menos 90 minutos antes. E o autor explica, o Shawn explica que a gente deve fazer isso para evitar a luz azul à noite antes de dormir. Então o que acontece é que essa luz azul, ela inibe a produção de melatonina. E aí, ao inibir essa produção desse hormônio, ele faz com que todo o nosso ciclo de sonho seja piorado, seja ruim. Então, a ideia aqui é, pelo menos 90 minutos antes de dormir, você não assiste nada na TV, não usa o celular ou o tablet para ver filme, seriado. E esse aqui, na verdade, é a coisa mais difícil de fazer e é uma das coisas mais importantes que você tem que fazer para conseguir dormir de forma mais inteligente, de forma melhor. E eu vou falar um pouco mais dessa ideia em outros pontos, em outras estratégias aqui do livro. Mas então, vamos lá. Evita TV, celular ou tablet pelo menos 90 minutos antes, porque esses aparelhos emitem essa luz azul que faz com que a gente tenha inibição de melatonina, que influencia nas nossas funções do corpo na hora de dormir. Vamos lá. A nossa quarta estratégia aqui é limitar a cafeína. E ele fala para a gente fazer isso pelo menos 6 a 8 horas antes de dormir. Legal? Então tá, limitar a cafeína. Ou seja, se você for dormir às 10 da noite, você toma café no máximo às 2 da tarde, mais ou menos. 3, 4 da tarde. Por quê? Porque demora de 8 a 10 horas para a cafeína sair do nosso corpo. Então, basicamente, essa é uma das grandes ideias, que é limitar a quantidade de cafeína que você toma. Bom, pessoal, a quinta estratégia é você ter a temperatura do seu corpo e do ambiente que você vai estar dormindo levemente frio. Então, tem vários estudos que foram feitos que mostram essa termorregulação do corpo e que é melhor você dormir levemente frio, quando você, sem usar muita roupa, sem usar muita coberta. E é claro que estar levemente frio depende de pessoa para pessoa. Então, talvez para mim, levemente frio seja uma temperatura e para uma mulher, o levemente frio seja outra temperatura. Então, em geral, as mulheres têm um pouco mais de frio do que os homens. E quando eu tinha namorada, em todas as namoradas que eu tive, sempre foi assim. Eu tinha muito calor e eu precisava estar com um lençolzinho bem fininho e as namoradas tinham que estar com uma coberta bem mais grossa, porque tinham mais frio. Mas aqui, essa é a ideia, você está levemente frio ao dormir. O seu corpo tem que estar com uma temperatura um pouco mais baixa e isso vai melhorar o seu sono. Vamos para a nossa sexta ideia. Eu quero frisar, pessoal, que essas ideias aqui vêm de um cara que estudou por horas e horas e horas, que praticou isso, que implementou isso nos seus clientes e que teve resultados realmente expressivos ao usar essas estratégias. Vamos agora para a nossa sexta ideia de como dormir melhor, como dormir inteligentemente. E a sexta ideia é dormir no horário ótimo, ou seja, das 10 da noite até as 2 da manhã. Então tu tem esse intervalo para dormir e se você dormir nesse intervalo, você vai estar ativando alguns hormônios no seu corpo que são muito bons para o seu sono, para melhorar os ciclos do sonho. E por falar já nesses ciclos do sono, o que acontece é que durante o sono nós temos ciclos. Tem momentos que a gente está bem profundo no sono e tem momentos que a gente está um pouco mais acordado, não tão profundo. E aí a gente tem alguns ciclos. E muitas vezes acontece da gente acordar e a gente está na parte mais profunda do sono. E aí a gente acorda, mas a gente não está descansado realmente. Então existem alguns aplicativos que nos ajudam a acordar quando a gente está na fase do ciclo que está mais desperta.
E aí a gente acorda e realmente se sente descansado. Então um dos aplicativos que eu, por sinal, não usei ainda, eu quero testar ele e talvez eu faça isso e traga algum vídeo explicando e testando, mas ele se chama Sleep Cycle. E ele faz isso, ele vai monitorando a sua profundidade de sono, você ativa ele quando você for dormir, e ele vai monitorando o seu sono e ele vai te despertar, ele vai tocar um alarme quando você tiver uma fase mais leve do sono e vai fazer com que você acorde num horário mais ótimo. Legal? Então, fica aqui a dica, talvez eu use esse aplicativo e teste ele, porque eu não testei ainda, mas uma das recomendações é usar esse aplicativo. Legal. A nossa sétima ideia é comer alimentos com magnésio. Então, aparentemente, o magnésio é um elemento bem bom, é uma vitamina boa para você regular e melhorar o seu sono. E alguns alimentos que têm magnésio são sementes como abóbora, gergelim, castanha do Pará, aveias e banana prata. Então, esse mineral, o magnésio, ele também ele é considerado mineral anti-estresse. Então, tudo que a gente está falando aqui, ele serve para você dormir melhor, mas ele também serve para ativar o seu corpo de forma a reduzir o estresse e te auxiliar na hora do sono. Só que esse reduzir o estresse também já te ajuda a aumentar e melhorar a sua imunidade. Então eu sugiro fortemente que você faça e coma alguns desses alimentos. No meu caso, eu como bastante castanha do Pará, eu como aveia, banana, eu gosto bastante de comer. Então comece a inserir alguns desses alimentos no seu dia a dia para você ter mais magnésio e também ajudar no seu sono a dormir melhor. Vamos lá. A oitava ideia é você criar um santuário. E essa aqui já é uma estratégia que eu confesso que eu não aplico ela do jeito que eu deveria aplicar. Como assim, Rafa? Isso mesmo. Então agora, nesse exato momento, eu estou gravando esse vídeo. E de uma forma ou outra, esses vídeos fazem parte do meu trabalho, fazem parte de como eu quero ganhar dinheiro, trabalhar, ser produtivo, ajudar as pessoas. E eu estou gravando esse vídeo agora no meu quarto. Então esse aqui é o meu quarto. E o que o Shawn explica é que no seu quarto você deveria fazer apenas duas coisas. Apenas duas coisas, que são... Em inglês são dois S's, que é o sleep, que é dormir, e o segundo, vamos lá, o primeiro é sleep, que é dormir, e o segundo, que é fazer sexo. Então, o quarto deveria ser usado só para essas duas coisas, para dormir e para fazer sexo, os dois S's. Então, eu já estou quebrando essa estratégia aqui, por estar trabalhando no meu quarto agora. Então, o certo seria eu organizar minha vida de forma a trabalhar em outros locais e usar o quarto só para dormir e só para fazer sexo. Legal? Então vamos lá. Essa aqui é a oitava ideia, que é criar um santuário. E mais tarde a gente vai ver também que é muito bom a gente criar um hábito de dormir e, ao fazer isso, vai melhorar também o nosso sono. Legal? Então vamos lá. A nona ideia, que já vai ser conectada com a ideia oitava, com a estratégia 8, é tenha um orgasmo. Tenha um orgasmo. Então tá, então a gente estava falando aqui de sexo, né? E a nossa oitava ideia é tenha um orgasmo. E o que acontece quando a gente tem um orgasmo? Quando a gente tem um orgasmo, a gente libera vários químicos de alto prazer e de alto relaxamento no nosso corpo. Então a gente libera, por exemplo, ocitocina, feromônio, dopamina, endorfina. E ao liberar todos esses químicos, o que acontece é que a gente fica num estado excelente para dormir. Então quem aqui nunca acabou dormindo logo depois de fazer sexo e foi um dos melhores sonos da nossa vida?
Eu sou um cara que era bem engraçado que com uma das namoradas que eu tive, a gente até brincava que à noite a gente comia, fazia sexo e dormia. E era muito difícil conseguir ficar muito tempo mais acordado depois do sexo. Então, isso aqui é uma coisa que pode nos ajudar muito a dormir melhor, ter orgasmos. E uma outra ideia também é que você não necessariamente precisa ter uma namorada para fazer isso. Só que eu sugiro que você não faça em grande quantidade e também não faça em grande quantidade sozinho, mas não use pornografia. Então, se você é homem e está me assistindo aqui agora, ou até mesmo para as mulheres, eu não sugiro o uso de pornografia e também sugiro que você faça uso disso com moderação. Então, legal. Vamos aqui ir para a nossa próxima ideia, que é, deixa eu pegar aqui, eu tenho algumas anotações aqui que vão me ajudando a fazer esse conteúdo. E a nossa 10ª ideia é: tenha o quarto totalmente escuro. E aí ele explica, mais uma vez, que quando a gente tem o quarto iluminado por luzes, ou por TV, ou por um celular, ou até mesmo por alguma luzinha de alguma coisa, o que acontece é que isso vai fazendo com que o nosso corpo libere melatonina, ou na verdade ele iniba a produção de melatonina. E isso faz com que a qualidade do nosso sono abaixe. Então a sugestão mesmo é colocar alguma coisa na sua janela para que venha menos luz para dentro do quarto e ao fazer isso, você consegue ter um ambiente muito melhor para dormir. Então tenha um quarto totalmente escuro. E também tenha um quarto ventilado. E é isso. E uma outra ideia aqui interessante é que a nossa pele ela também tem sensores de iluminação. Então não é somente ter os olhos totalmente escuros usando um tapa-olho. Que por sinal eu quero usar um dia, quero comprar. Não fiz ainda essa compra, não fiz esse teste ainda para ver como que o meu sono fica melhor ou não usando um tapa-olho. Mas a nossa pele também tem sensores. Então se tem luz pegando na pele, também já manda o sinal para inibição desse hormônio que é a melatonina. Legal, então a 10ª ideia é fazer exercício físico. E aí algumas ideias que ele traz aqui é a gente fazer o exercício para conseguir cansar o corpo e aí vai ser muito mais tranquilo da gente dormir. Então, no meu caso, volta e meia eu jogo futebol com alguns amigos. É claro que agora os jogos estão cancelados por causa do corona e está tendo todo um ambiente de isolamento social. Mas quando eu jogo futebol ou quando eu faço um exercício físico, dormir se torna muito fácil. Eu já estou cansado, eu deito e pum, durmo na hora. Se eu não estou cansado, a minha mente começa a pensar demais nos problemas, nas coisas que eu preciso fazer, e aí eu demoro mais tempo para dormir. Uma outra ideia aqui que ele passa, e que eu quero passar aqui, é que ele diz para a gente fazer exercícios pela manhã. Fazer pela manhã o exercício, segundo ele, é melhor, porque aí dá mais tempo para o nosso corpo esfriar. Se a gente faz exercícios à noite, o nosso corpo está com muita energia e com muito calor ainda, fica mais difícil da gente esfriar o corpo. É claro que uma das ideias que eu posso passar é que você tome banho gelado. Então, se você fez um exercício à noite, ou você tem esse hábito, você pode usar a ideia que muitos profissionais de esporte, muitos atletas usam, é tomar um banho gelado, usar gelo, usar água gelada para você tomar esse banho gelado e, ao fazer isso, você facilita que o corpo esfrie e facilita que você relaxe o corpo e vá dormir. Então, essa aqui é uma das ideias mega importantes para esse livro e para você dormir melhor, que é fazer exercício físico e melhor fazer pela manhã, mas se tiver que fazer à noite, aí eu sugiro conseguir esfriar o corpo usando banho gelado. A nossa 12ª ideia é manter os aparelhos fora do quarto.
E a gente já viu essa ideia anteriormente, aqui a gente está repetindo ela, só que de uma forma um pouco diferente. Mas basicamente, como eu já disse, ao expor o nosso rosto, a nossa pele com a luz azul, o que acontece é que a gente inibe a produção de melatonina. E ao fazer isso, a gente acaba interferindo nos ciclos do corpo. É como se o nosso corpo entendesse que ainda é de dia. E se ainda é de dia, ele não está na hora de dormir, ele não se prepara para ir dormir. Então o bom mesmo é que, vamos voltar lá para cima, é que 90 minutos antes de você ir dormir, você evite de ver TV, que você evite de ver filmes, seriados. E até porque, ao ver TV, com celulares, com filmes, com tablet, você vai fazendo o seu corpo ficar mais ligado. Então imagina que você começou a ver um filme de ação antes de dormir, ou um filme de terror. E aí, o seu corpo não entende que aquilo é um filme, que aquilo não aconteceu com você. Para ele, é como se você estivesse naquele ambiente. É como se você estivesse dando tiro. É como se você estivesse correndo. E aí, o corpo fica super estressado. E, naturalmente, ainda mais com a luz branca ali, o que acontece é que a gente leva bem mais tempo para conseguir dormir realmente e leva bem mais tempo para conseguir entrar profundamente no sono. E, por sinal, esse aqui também é uma das coisas que eu tenho dificuldade de colocar em prática. Então eu já conheço essas ideias há um bom tempo, são estratégias mega importantes, mas nem sempre é fácil de botá-las em prática. E aí precisa de disciplina, precisa de criação de novos hábitos. Então eu tenho vontade de trazer vídeos aqui, bastante vídeos, falando sobre como criar novos hábitos, como implementar eles. E eu preciso também aplicar isso na minha vida. Então, tem vários momentos que eu, de fato, consigo fazer isso, deixar os aparelhos fora do quarto e deixar eles fora pelo menos 90 minutos antes de dormir. Mas tem vezes que eu digo, foda-se, e eu sei que eu estou fazendo errado, mas eu estou a fim de assistir um filme ou um seriado. E eu geralmente faço isso nos finais de semana, quando eu sei que eu não preciso acordar cedo. Mas é isso. A 12 é mantenha os aparelhos fora do quarto. Legal? Então você já sabe disso e você vai saber que está fazendo errado. E aí você está decidindo e escolhendo fazer errado. Legal? Vamos então para 13. E se você sabe que está errado, aos poucos vai tentando melhorar e evitar de fazer aquilo para que você melhore o seu sono, para que você tenha muito mais produtividade na sua vida e tenha todos os benefícios que a gente está falando nesse vídeo. A ideia 13 é você perder peso e não recuperá-lo. Bom, basicamente o Shawn explica que uma vez que você está muito pesado, que você tem muitos quilos, você acaba dormindo pior. O seu sistema completo vai ter muito mais energia para gastar e o seu sono vai ser prejudicado com isso também. E aí, o próprio Shawn e vários outros profissionais ajudam pessoas a perder peso. Então olha só que interessante, se você aplicar algumas dessas ideias aqui que eu estou te passando, talvez essas ideias te ajudem a dormir melhor, e ao dormir melhor, talvez isso te ajude também a perder peso, se esse for o seu caso. E também é muito importante que você cuide da sua dieta, do que você come, e fazer realmente uma mudança de longo prazo nesse sentido. E também que você mude a forma que você faz exercício. Se você não faz exercício, que você comece a fazer esses exercícios, legal? E uma vez que você perder esse peso, você também consegue dormir melhor automaticamente, beleza? Então, é aquele louco dilema de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Então, a gente emagrece para dormir melhor ou dorme melhor para emagrecer. Então, uma coisa está conectada com a outra. Por sinal, eu quero já falar aqui um pouco mais da história do Shawn, que é o autor do livro. E o Shawn, quando ele estava lá com um problema na espinha dele, com a doença que era incurável e que ele conseguiu encontrar formas de curar e de resolver o problema, ele estava com 20 quilos a mais. Então, ele, por vários anos, ele ficou com aquele problema e ele engordou 20 quilos.
Só que aí, quando ele tomou a decisão de tomar mais responsabilidade por aquilo e começar a pesquisar e implementar algumas das ideias que ele estava aprendendo, ele começou a emagrecer, ele começou a fazer exercício, ele começou a se alimentar melhor, com alimentos de verdade, ele parou de comer porcaria como pizza, hambúrguer e cachorro-quente. E aí, ao emagrecer, certamente ele dormiu melhor. Ao fazer exercício, ele certamente dormiu melhor. Ao comer comidas melhores e mais saudáveis, ele também dormia melhor. Então, uma coisa envolve a outra. Então, essa aqui é a ideia número 13. A ideia 14 é a seguinte: não consuma álcool em excesso. E outra coisa, pessoal, que eu preciso dizer aqui é que nem sempre eu escrevo todas as palavras da melhor forma possível. Então, já que eu estou testando essa ideia de vídeo, esse formato de vídeo, e por sinal, eu aprendi esse formato de vídeo aqui com o Mário Vergara, depois com o irmão dele, que é o Pedro Sobral. Então, esses mentores me ajudaram a testar essa ideia aqui, de ir escrevendo as ideias enquanto eu vou explicando elas. Então, é como se eu fosse um professor e esse aqui fosse o meu quadro branco. Mas beleza, vamos lá. Eu não escrevo todas as palavras certas, então quando eu colocar um asterisco é porque eu não tenho certeza de como que ela se escreve. Eu teria que dar uma verificada. Mas é isso, não consuma álcool em excesso. Quando você toma todas e depois vai dormir, você até consegue dormir mais rapidamente. Só que você tem mais dificuldade de chegar mais profundo no sono. E aí é bem provável que no dia seguinte você esteja bem cansado. E também uma ideia aqui então é você beber, mas esperar algumas horas para ir dormir. Talvez 2, 3, 4 horas depois de beber. E beber menos quantidade. E também, se beber, toma água junto. Vai tomando água junto. Eu sou um cara que já faz alguns anos que quando eu bebo, eu sempre tomo água no meio do período. Porque aí a água me ajuda a não tomar tanto e também me ajuda a dormir melhor mais tarde e descansar para que no próximo dia eu já esteja um pouco melhor. Mas é claro que de vez em quando eu ainda bebo um pouco mais do que deveria e eu faço isso também consciente de que estou fazendo errado em relação ao sono, legal? Eu não sou tão restrito a fazer essas ideias 100% o tempo inteiro. Várias vezes eu sei que estou fazendo errado, mas eu escolho fazer errado. Então é muito bom a gente saber o que está fazendo e saber escolher o que está fazendo, legal? E não só ir com o hábito, não só ir com o automático. O bom mesmo é conseguir fazer essas ideias aqui se tornarem automáticas e se tornarem um hábito. E aí eu trago outros vídeos falando sobre hábitos e como implementar eles. Vamos para a nossa 15ª ideia aqui, que é, já botei 15, que é busque boa posição. Legal. Então tem pessoas que dormem de barriga para cima, tem pessoas que dormem de lado, tem pessoas que preferem dormir de brusco, de barriga para baixo, basicamente. Então, segundo o Sean e segundo todos os estudos científicos que ele fez, o melhor mesmo é a gente dormir de lado. E dormir de lado pode ser para um lado ou para o outro, você escolhe qual dos lados você prefere, mas que essa posição seria uma das melhores. Vamos para a nossa 16ª ideia. Tu vê que algumas delas eu vou mais rápido, outras eu explico um pouco mais. Então tem umas que são bem simples, como essa aqui de cima. Mas a 16ª é acalmar a sua voz interna. Legal. Essa ideia aqui é a seguinte: nós temos uma voz interna. E eu expliquei que quando eu não faço exercício físico e estou com muita energia no corpo e vou tentar dormir, eu não consigo dormir. A minha mente não consegue parar. Eu fico pensando e eu fico conversando comigo mesmo nesse processo. Então aqui a ideia é acalma a sua voz interna.
E você pode fazer isso com algumas técnicas, com algumas ferramentas. Uma delas, que eu já sugeri antes, é você tomar banho gelado. Então, o banho gelado, ele pode fazer com que você até ative mais e fique mais elétrico quando está no banho, porque o seu corpo fica muito mais agitado, porque a água está gelada, mas mais tarde isso facilita você descansar e relaxar e também acalmar a sua voz interna. Mas uma outra ideia é você fazer meditação. Meditação. Essa ideia aqui é algo que eu já faço há muito tempo e é uma forma de treinar a sua mente para fazer o que você quer. Então, na meditação, você precisa inspirar e soltar o ar. E ficar focado nesse exercício. Na verdade, existem vários tipos de meditação, mas um deles se chama mindfulness, ou meditação de atenção plena. E essa meditação de atenção plena faz a gente focar em apenas uma coisa, que é a respiração. Então, ao desenvolver esse tipo de meditação, você acaba tendo mais foco, mais criatividade, mais tranquilidade, você consegue relaxar o corpo também. Você consegue ter mais memória, mais produtividade e também mais atenção. Só que o bom também em relação a dormir é que ao fazer meditação, você está treinando o seu cérebro a focar naquilo que você quer. E ao fazer isso, você pode dizer que a sua voz interna é para ficar em silêncio, que agora o negócio é você ficar respirando. Mas aí, naturalmente, vai vir pensamentos. A voz interna vai começar a falar de novo. E aí você diz para ela, não, agora é o momento de você ficar em silêncio, que eu estou focando na respiração. E aí vai passar 1 minuto ou 2 e você vai se pegar pensando em alguma outra coisa. Você vai se pegar falando mais alguma coisa com a voz interna. E aí você diz, não, acalma, eu estou aqui para focar na respiração. E depois de um tempo você acaba pegando a prática com isso e esse processo de meditação vai te ajudar a acalmar a mente e vai te ajudar a dormir melhor também, beleza? Tem vezes que a minha mente está tão agitada que nem fazendo meditação eu consigo acalmar ela. E normalmente isso acontece porque eu não fiz exercícios físicos anteriormente e aí eu preciso sair da cama, eu preciso me levantar, eu preciso fazer alguns apoios ou fazer algum outro tipo de exercício físico para cansar um pouco mais o meu corpo e aí sim conseguir desligar a mente interna, conseguir desligar essa voz interna e dormir bem. Legal? Então, fica aqui algumas estratégias para você que tem dificuldade de dormir. E aqui, pessoal, existe, além da meditação, existe uma coisa chamada auto-hipnose. Então, para alguns de vocês que já sabem, eu me considero hoje em dia também um hipnotista, além de um criador de vídeos aqui no YouTube, eu também sou um hipnotista e a auto-hipnose é como se fosse uma meditação. Mas na auto-hipnose a gente traz ideias e a gente põe essas ideias no nosso subconsciente que vão nos ajudar a relaxar, a acalmar a voz interna e a dormir melhor. Legal? Então, se você pesquisar no YouTube auto-hipnose para dormir, certamente você vai encontrar algum áudio que vai te ajudar nesse processo. Legal? E aqui também, respiração. Isso aqui também é mega importante. Você pode fazer exercícios de só respirar, sem necessariamente estar fazendo a meditação ou a auto-hipnose, que também podem te ajudar a acalmar a sua voz interna, acalmar o seu corpo para conseguir dormir melhor. Então essa foi a nossa 16ª ideia. E a nossa 17ª ideia é fazer suplementação. Mas aqui eu não vou explicar quais comprimidos tomar, que suplementos tomar, se deve tomar vitamina de A a Z, ir lá na farmácia e comprar isso. Na verdade, a ideia aqui seria fazer essa suplementação usando algum tipo de chá. Chá de camomila ou chá de cava-cava. E existem outros chás também. Talvez eu faça um vídeo futuramente aprofundando essa ideia. Mas basicamente
dá uma olhada quais que são os nutrientes que estão faltando no teu corpo para entender e ver quais suplementos que tu pode dar ou quais alimentos que tu precisa inserir no seu corpo para conseguir ter uma regulação melhor do corpo. Então aqui em cima eu falei do magnésio. Cadê o magnésio? Aqui em cima eu falei de comer alimentos com magnésio e aqui ao fazer isso você vai conseguir dormir melhor, mas aqui talvez tenham outras substâncias que seria legal você ter no seu corpo que você não tem e que seja importante. Vamos agora, pessoal, para a nossa 18ª ideia, que é levantar cedo. E junto com essa ideia vem um ir dormir um pouco mais cedo também. Então vamos supor que você acorda normalmente às 7 da manhã. Você pode decidir acordar às 6 da manhã, ou até mesmo às 5 da manhã. Mas aí eu sugiro que você primeiro comece a fazer o trabalho para dormir mais cedo. E ao dormir mais cedo, você naturalmente também acorda mais cedo. O problema mesmo é como dormir mais cedo. Então uma das estratégias que você pode implementar primeiro é você acorda mais cedo em um dos dias, acorda em vez das 7, acorda às 6 da manhã. E aí, às 6 da manhã, você faz o seu dia normalmente. Só que quando for de noite, é bem provável que você já esteja cansado uma hora antes. E aí, ao invés de ir ver TV, ir ver filme ou ir fazer qualquer outra coisa que você faria, você simplesmente vai dormir mais cedo. E ao ir dormir mais cedo, você, no próximo dia, vai levantar mais cedo. E aí você pode se perguntar, tá, Rafa, mas por que acordar mais cedo? E a resposta é, porque muitas pessoas de sucesso, elas fazem ali alguns rituais matinais. E para ter tempo para fazer esses rituais matinais, eles decidem acordar um pouco mais cedo. E aí você pode me perguntar, tá, Rafa, mas quais rituais que eles fazem? E aí, lá no vídeo que eu fiz, eu vou mais profundo nessas ideias, mas basicamente eles fazem exercícios como meditação, que eu falei antes aqui. Então você pode fazer essa meditação antes, logo depois de acordar, ou antes de dormir também você pode fazer. Mas eles fazem também exercícios como afirmações. Eles pegam alguma coisa que eles querem ficar melhor e eles começam a afirmar que já são bons naquilo. Algumas outras coisas como visualização ou como fazer exercícios físicos. Então lembra aqui que uma das ideias para dormir melhor é você fazer exercícios físicos. E fazer pela manhã é melhor, porque daí você consegue baixar a temperatura do seu corpo até a hora de dormir. Uma outra ideia é você ler alguma coisa que você esteja afim de aprender. Então você pode usar esse tempo para ler alguma coisa e ir melhorando as suas habilidades. E por fim, uma última ideia é você pegar um caderno e fazer algumas anotações. Fazer algum planejamento de alguma coisa que você queira fazer naquele dia. Então aqui você tem uma série de rotinas e hábitos que você pode fazer ao levantar mais cedo. Você pode pegar e fazer um chá e ir apreciar o nascer do sol, por exemplo. Você pode fazer um exercício de gratidão, por exemplo, e ficar grato toda manhã pelo aquilo que você já tem e agradecer pelas coisas que você vai vir a ter. Então, isso aqui são algumas das rotinas das pessoas de alto sucesso que elas fazem pela manhã e que você pode implementar também, beleza? Então essa aqui é a 18ª ideia e se você quiser ir mais a fundo, eu vou deixar aqui embaixo um link na descrição desse vídeo para você pegar essas ideias lá embaixo. Beleza, mas vamos agora para a nossa 19ª ideia, que é vista pouca roupa. E aqui talvez seja até mesmo zero roupa. Então olha que interessante. Lembra que eu falei aqui em cima que a temperatura importava, que era bom ter o ambiente levemente frio ou o seu corpo levemente mais frio? Então aqui vem junto com essa ideia aqui de vestir pouca roupa. Se você estiver usando muita roupa, essa roupa vai prender o calor ali no seu corpo e aí você vai esquentar demais o seu corpo. E isso não é bom na hora de dormir. Então o bom mesmo é você vestir uma roupa bem leve ou até mesmo somente uma cueca,
somente algo bem leve na hora de dormir. Beleza, vamos agora para a nossa 20ª ideia, e essa ideia é descarregue-se e caminhe descalço. Na verdade, vamos lá. O que acontece é que o nosso corpo ele tem centenas de neurônios e centenas de conexões entre eles, entre as células do corpo. E essas células e neurônios, eles vão se comunicando através de pulsos elétricos. É como se a gente tivesse aqui um arsenal um powerhouse. Powerhouse é uma estação de eletricidade, basicamente. E aí, o que acontece é que já aconteceu com você de você tocar no carro e dar um choque. Isso acontece porque a gente está com o corpo eletrificado. E aí, uma das ideias muito boas para a gente conseguir dormir melhor e conseguir estabilizar essa eletricidade do corpo é descarregando essa energia no solo. E ao fazer isso, a gente basicamente precisa caminhar descalço na grama ou no chão ali que está direto com a terra. E ao fazer isso, a gente está se aterrando. E isso é muito bom para todo o processo do sono, legal? Você pode ver que eu não estou indo tão profundo em que acontece no nosso corpo, mas basicamente a gente está eletrizado e a gente precisa descarregar. É que nem cair um raio, por exemplo, na sua casa e você tem o terra que pega esse raio, pega essa energia e leva para a terra. Com a gente é a mesma coisa. Ao caminhar descalço, pelo menos uma vez por dia, a gente está descarregando essa energia no solo. E além disso, nós somos animais da natureza. Então, atualmente, a gente está nesse mundo moderno que a gente não precisa caminhar descalço mais, mas ainda assim é muito bom a gente fazer esse processo de caminhar descalço, de ter contato com a natureza. Então, isso aqui é muito bom para nós. Beleza, e a nossa última ideia desse vídeo, desse livro aqui também, é tenha um ritual fixo à noite. Tenha um ritual fixo. Basicamente, ele fala para a gente criar uma rotina antes de dormir. E eu te confesso que eu já tentei criar umas 20 vezes uma rotina antes de dormir. Nunca fui bem sucedido, eu sempre começava e parava. Nunca consegui realmente criar um hábito certo por um longo período de tempo com essas rotinas noturnas. Mas aqui eu vou te passar algumas ideias do que eu já tentei e talvez você possa tentar e ter resultados melhores. E além disso, eu também posso tentar fazer isso de novo e colocar um pouco mais de intenção e realmente fazer isso com um pouco mais de comprometimento também. Porque muitas vezes o que falta pra gente é se comprometer a fazer aquilo por um período de tempo até que se torne realmente um hábito na nossa vida. Mas vamos lá, algumas ideias são você escrever num caderno o que você precisa fazer no dia seguinte. Então, no meu caso, se eu quero fazer um vídeo para o dia seguinte, eu já posso escrever no meu caderno à noite, antes de ir dormir, qual é o vídeo que eu quero fazer. E aí, quando eu for dormir, a minha mente já vai começar a resolver esse problema. Então, isso aqui é uma coisa bem interessante do nosso sono também, que é quando a gente vai dormir, a nossa mente continua processando ideias. Ela faz conexões. Então, por exemplo, quando a gente faz um corte na mão, esse corte ele vai começar a curar naturalmente. Só que essa cura, ela geralmente acontece quando a gente está descansando, quando a gente está dormindo. Então, quando eu vou dormir, se eu me fizer uma pergunta, se eu deixar definido qual que é o vídeo que eu vou fazer no dia seguinte, a minha mente já vai começar a trabalhar, mesmo dormindo, para me ajudar a fazer um vídeo melhor no dia seguinte. Então essa aqui é uma das ideias de ritual que você pode fazer à noite. Uma segunda ideia é você ler alguma coisa à noite. E aí a minha sugestão é você pegar um livro que não seja um livro como esse, que é um livro de desenvolvimento pessoal. Eu sugiro que você pegue um livro que tenha alguma história ou que seja um livro bem tranquilo para você não pensar demais antes de dormir. Uma outra ideia é fazer meditação. A gente já trouxe aqui essa ideia da meditação antes.
não vou encontrar ali. Mas fazer meditação é muito bom antes de dormir também. Isso facilita o sono, facilita a gente acalmar a mente. E por fim, a última ideia é você realmente dormir. É você deitar a cabeça e dormir. Então, eu te passei aqui 3 ideias então do que fazer antes de dormir. E o bom é você criar a rotina. Daqui a pouco a sua rotina seja tomar um banho, botar uma roupa leve, fazer meditação e dormir. Então cada um vai ter a sua própria rotina e mesmo que você não faça nenhuma rotina, você já faz uma rotina. Talvez você já faça a rotina de ver um filme antes de dormir. Talvez essa rotina não te ajude tanto a dormir melhor. Beleza, mas é isso. Esse aqui então são as nossas 21 ideias e estratégias que você pode fazer para dormir melhor, para dormir de forma mais inteligente. E ao dormir melhor e dormir mais inteligentemente, você consegue descansar mais, você consegue se sentir melhor, você consegue até mesmo ser mais feliz e você também consegue alcançar mais sucesso na sua vida, porque você vai ter mais atenção, mais foco, mais disciplina, mais força de vontade e você vai realmente descansar. E falando em coronavírus, falando em pegar doenças, se você dorme bem, o seu sistema imunológico vai lá para cima. Se você aplica algumas dessas várias estratégias que eu te passei aqui, o seu sistema imunológico vai lá para cima. E aí você fica muito menos imune a pegar doenças e você fica muito mais forte para atacar elas, caso você pegue alguma delas. Te dando um exemplo comigo, faz muito tempo, deve fazer aí uns 3, 4 anos, que eu não pego amidalite. Então eu sou um cara que, há alguns anos atrás, eu tinha muita amidalite. Pelo menos umas 2 vezes por ano eu tinha inflamação na garganta. E aí teve um momento que eu acabei descobrindo o banho gelado, que eu acabei descobrindo uma respiração de um cara chamado Wim Hof. Eu até já demonstrei essa respiração aqui no canal, vou deixar um link aqui na descrição. Mas ao fazer essas 2 coisas e mais algumas das que eu estou trazendo aqui, eu consigo dormir melhor, mas eu também consigo aumentar e melhorar o meu sistema imune a ponto de não ter mais essas inflamações na garganta. Então é isso. Eu espero que essas ideias e estratégias possam te ajudar a fazer essa transformação, conseguir dormir melhor, conseguir aumentar a sua imunidade e também ter muito mais qualidade de vida, beleza? E ser muito mais produtivo e atingir também os seus objetivos, ter mais sucesso, porque ao fazer isso, você ganha energia também. Bom, pessoal, eu poderia falar bastante mais sobre esse assunto. Quero deixar bem claro que essas ideias aqui são testadas pela ciência, são testadas pelos clientes do Shawn e essas ideias aqui podem te ajudar bastante nessas ideias que eu te passei. Por fim, eu quero te pedir o seguinte, deixa um comentário aqui dizendo qual ideia tu achou mais estranha, mais diferente, qual ideia você achou mais fora do convencional. Então, várias ideias aqui não são tão convencionais assim. Tomar banho gelado, por exemplo, não é muito convencional. Mas quem sabe isso possa te ajudar. Você tem ali uma melhora de produtividade. Talvez se descarregar e caminhar descalço pelo menos uma vez por dia seja uma ideia fora do convencional que você diga, interessante, quem sabe eu posso implementar isso. E tu vê que várias dessas ideias são práticas. Você simplesmente precisa tirar o tênis, tirar o chinelo e caminhar na grama, caminhar descalço, pelo menos uma vez por dia. Fazer meditação não é tão complicado assim. Você pode encontrar no YouTube algum vídeo com meditação guiada que vai te ajudar a fazer essa prática. E por mais que você nunca tenha feito antes, ou que já tenha feito e não tenha conseguido manter o hábito, você diz, cara, eu vou tentar de novo. Se isso aqui é tão bom assim, por que não tentar de novo? E a meditação é uma das práticas que é bem poderosa realmente em vários aspectos da sua vida, como o fato de dormir bem. Então é bem provável que logo logo eu tenha um vídeo falando sobre como meditar, como fazer isso, e quem sabe até faço um vídeo mostrando
e ajudando, fazendo basicamente uma meditação guiada. Por fim, pessoal, eu quero falar um pouquinho de hábitos também. Então é importante você pegar essas ideias e transformar elas em hábitos na sua vida. Claro que não todas e não de uma vez só. Pega uma ou duas ou três ideias e implementa isso. E depois pega outras e implementa. E vai criando os hábitos aos poucos. Legal? Pessoal, então deixa um comentário me dizendo o que você achou. Me diz qual ideia você achou mais estranha. Me diz qual ideia você vai implementar na sua vida. E se você gostou desse vídeo, desse tipo de vídeo, desse vídeo diferente, também deixa um comentário me dizendo o que você achou. Eu vou fazer mais alguns vídeos nesse estilo para ir testando essa ideia e quem sabe eu continuo ou quem sabe eu paro. Vamos ver, eu estou aqui em fase de testes, legal? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Deixa um comentário e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!